Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Nicolas e no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês os 5 erros mais comuns que a gente consegue entender hoje da galera que está iniciando e coisas que vocês não precisam repetir para não dificultar o processo de aprendizado de vocês. E o primeiro erro é não entender o material que tu tem e acabar errando na escolha do material que tu vai comprar para iniciar. Então, por exemplo, é muito comum a gente começar com máquinas Direct Drive. Essas máquinas, elas são máquinas extremamente fortes. E aí a gente começa com máquinas Direct Drive e acaba querendo começar também fazendo Fine Line. Essas máquinas, elas têm uma batida muito seca, uma batida muito bruta. Quando a gente tem uma agulha muito fina, ela praticamente não pega nenhuma resistência contra a pele humana. Então, quando a gente vai fazer esse tipo de trabalho, a gente acaba se complicando cada vez mais e não entendendo por que o nosso traço está saindo estourado, a hora ele está falhado, ou está sendo muito difícil de controlar a máquina, porque muitas vezes a máquina que a gente está trabalhando, ela tem uma vibração grande, ou tem que diminuir a voltagem, a gente não entende às vezes como é que funciona a nossa fonte, como é que funcionam as agulhas, então não entender como o material funciona é um dos principais erros. E para quem quiser aprender direitinho, a gente tem vídeo aqui no canal, é só olhar nosso curso gratuito lá, que lá a gente explica direitinho como funciona cada um dos materiais. Mas é uma etapa que muita gente pula, acaba não querendo buscar informação, não indo atrás e tudo mais, e começa na tatuagem sem saber isso. Então conhecer o material de vocês, saber como eles se comportam, como funciona a máquina de vocês, como funcionam as agulhas, por que usar um tipo de agulha ou outro tipo de agulha, e isso pode influenciar diretamente na qualidade do trabalho de vocês, de forma positiva ou de forma negativa, de acordo com o que vocês estiverem buscando. O segundo maior erro da galera que está iniciando é a escolha das tatuagens. E a gente normalmente quer começar a tatuar, ao invés de a gente ficar treinando círculo, ficar treinando quadrados ou ficar treinando até traços mesmo, a gente acaba querendo pegar tatuagens para treinar. Tudo certo, tudo tranquilo, desde que tu não te preocupe tanto com o resultado. Mas principalmente a gente pega tatuagens para fazer em pessoas que são extremamente difíceis e elas parecem ser super simples. Por exemplo, trabalhos comerciais, a maioria deles, eles não permitem quase nenhum erro. Então, apesar de parecerem super simples, eles precisam de experiência. Uma vez que tu tiver experiência e saber pigmentar direitinho, eles vão ser super fáceis de fazer. Mas quando tu tá iniciando, começar com um fine line é muito fácil da gente errar, da gente tremer, da gente não conseguir pigmentar, ter que passar 2 vezes e a tatuagem ficar ruim. Por mais que aquela tatuagem pareça simples, na verdade ela é muito difícil de fazer. Mesma coisa quando a gente escolhe uma escrita. Então a gente pensa, vou começar com uma escrita que eu já sei escrever, faço as letras normal, então vai ficar muito mais fácil para mim, quando na verdade não é assim que acontece. A escrita, por a gente já saber ler, a gente já saber escrever e reconhecer muito bem uma letra, qualquer errinho que tenha numa letra a gente consegue perceber mais fácil do que num desenho. Então, por exemplo, se vocês fizerem uma escrita onde tem um E um pouquinho torto ou um T com um pouquinho estranho ali, a gente vai perceber e todo mundo vai perceber isso. E não só isso, letras também são mais difíceis de fazer, justamente por conta da precisão que elas demandam. Então começar com letras, com traços mais finos, não é uma boa ideia, e isso normalmente é um erro que a galera comete quando está iniciando, e eu recomendo vocês não começarem com esse tipo de trabalho, a não ser que vocês queiram se frustrar bastante. O terceiro erro eu poderia colocar no erro anterior, mas eu prefiro falar para vocês específico isso. É começar com tatuagens grandes, seja na pele artificial, mas principalmente na pele humana. A galera quer começar com tatuagem grande porque normalmente elas são mais bonitas, elas chamam mais atenção e normalmente a gente vai acabar buscando mais pessoas, encontrando mais pessoas que queiram tatuar com a gente. Grande erro. Na verdade, quando a gente tem uma tatuagem muito grande, o que acontece? Essas tatuagens grandes, elas são muito trabalhosas. E uma coisa que a gente não percebe é que quando a gente está tatuando, a gente cansa muito mais do que quando a gente está desenhando. Porque a gente tem que esticar a pele, a gente tem que se preocupar na vibração, são traços mais lentos, a pigmentação ela é mais lenta do que quando tu vai pigmentar numa folha, alguma coisa do tipo. Então um trabalho que, sei lá, desse tamanho assim, já é um trabalho bem grande. E se ele tiver sombra, então vai ser um trabalho mais difícil ainda. E se ele tiver alguns outros detalhes, vai ser mais trabalhoso. Então quanto mais coisas vocês tiverem, mais trabalho vocês vão ter e mais cansados vocês vão ficar. E o que acontece ao longo desse processo? Vocês vão ficando cansados e vão perdendo atenção em alguns erros simples, algumas coisas que vocês deixam passar. Então, por exemplo, não pigmentou e tu não percebe o que é. Às vezes tu aumentou um pouco a voltagem, ou às vezes tu trabalhou de uma forma um pouquinho diferente, ou a pele está um pouquinho mais flácida nessa região. E a gente não consegue pensar, porque a gente está tão atucanado com o cansaço do trabalho, a gente está tão desgastado do trabalho, que a gente acaba não se concentrando em coisas pequenas. Então, quando vocês escolhem trabalhos muito grandes para começar, vários e vários erros aparecem. Não estou dizendo que em todos os casos, é lógico que no teu caso pode sair tudo certinho, beleza. Mas a maioria dos casos, praticamente todos que eu olhei até hoje, de galera que está iniciando e começa com trabalhos grandes, tem vários erros. Quando tu olha a tatuagem de longe, ela até pode estar bonita, tudo certo.
Mas quando tu olha de perto, tu vai ver que vai ter traço falhado, vai ter traço estourado, vai ter sombra que não vai ficar, vai ter sombra que vai ficar muito escura. Vão ter vários erros de pigmentação porque a gente vai ficando cansado ao longo do processo. Então vão aumentando esse tempo de tatuagem que vocês vão tendo devagarinho. Uma tatuagem de 20, 30 minutos é legal no começo. Uma tatuagem de 1 hora já é um pouquinho mais pesada. Uma tatuagem de 3 horas já é uma tatuagem que cansa bastante. Agora tu imagina uma pessoa que está iniciando, que quer fazer uma tatuagem que leva 6, 7 horas. Principalmente porque no início a gente pigmenta mais lento, a gente trabalha mais lento. Isso é muito, muito cansativo e isso tira a nossa atenção de coisas simples. Então, não escolham esse tipo de trabalho se vocês não querem cometer esse erro no início. Quarto erro, bem comum, é não tentar corrigir os erros. A gente acabar valorizando muito o nosso ego e ficar se preocupando mais em olhar nossa tatuagem e achar bonita. Por mais que a nossa tatuagem tenha ficado feia, vai ter pontos positivos, que é legal a gente olhar, mas principalmente é entender aonde a gente errou. E eu sempre falo isso para os nossos alunos e as nossas alunas. Cara, se vocês querem melhorar na tatuagem, muito mais do que olhar o teu desenho e dizer se tá bonito ou feio, é perceber os teus erros. Então perceber qual a tua dificuldade nesse momento. Não estou conseguindo fazer um traço consistente do início ao fim. Esquece o resto. Esquece sombra, esquece rastelado, esquece todo o resto. Tu precisa focar nesse treino. Tu precisa focar nesse traço para esse traço ser consistente. Se o teu traço não for consistente, nenhuma tatuagem tua vai ficar boa. Então tu precisa corrigir isso. Então tu foi lá e conseguiu corrigir isso. Show, é um passo à frente que tu tá. Agora tu vai perceber que tu não tá conseguindo pigmentar uma área preta sólida. Então tu tem que corrigir esse erro, tu tem que buscar as informações, o que tu precisa para corrigir isso. E o que acontece? Normalmente o nosso ego, ele vai nos enganando muito, muito, muito fácil. Então a gente olha uma tatuagem e ela pode ter ficado bonita e a gente diz, pô, ficou irada. Aí a galera vai lá de fora e olha, que tem muito menos conhecimento do que a gente, e diz assim, nossa, ficou muito linda. E aí tu já pensa, pô, pronto, tô pronta pra tatuar, vou sair tatuando aí ganhando dinheiro. E não é assim que funciona. A gente precisa entender nossos erros, entender as nossas dificuldades pra corrigir. Porque a única forma que a gente tem de evoluir o nosso trabalho é entendendo aonde a gente está errando e aonde a gente precisa melhorar. Não tem como a gente evoluir o nosso trabalho só fazendo aquilo que a gente faz bem. Então vamos supor que vocês tenham um traço muito bom, um traço muito consistente, certo? Mas a sombra tá ruim, o teu rastelado não tá muito firme, tu não consegue fazer um dot speed, ou até o teu desenho, a tua parte artística não tá muito boa, mas o teu traço tá bom e todo mundo elogia o teu traço. E o que tu faz? Tu vai lá, faz as tatuagens de traço, quando tiver uma sombra ou outra, tu faz e tudo certo. Tu nunca consegue corrigir aquilo que tu precisa, porque tu tá apegado naquilo que tu faz bem. Então, desapega disso. Se tu faz uma coisa bem, boa, continua treinando isso, mas vai para outro ponto, identifica os erros que tu tem, porque essa é a melhor forma que tu tem de evoluir, essa é a melhor forma que tu tem de avançar no teu trabalho. E a quinta e última dica é buscar o caminho mais rápido. Galera, isso é muito comum, não só na tatuagem, mas em todos os lugares, em todos os meios de trabalho, de profissão e tal. A gente quer buscar o caminho mais rápido. E deixa eu contar uma coisa pra vocês. Se vocês estão entrando na tatuagem pra ganhar dinheiro e estão buscando atalhos, não vai dar bom. Não vai dar bom de verdade, porque o que acontece? Quando a gente tenta buscar caminhos rápidos, a gente cai em muitos contos, muitas coisas assim. A gente acaba pulando etapas e principalmente deixando de ter um trabalho consistente que lá na frente isso vai nos cobrar muito mais caro, tá? Então, por exemplo, assim, ó. A galera vai lá, por exemplo, na venda de curso, né? A galera vai lá e te vende um curso. Em 2, 3 meses tu pode estar tatuando profissionalmente e ganhando 6 mil reais. Cara, isso é uma mentira, é óbvio que é mentira. E as pessoas ainda caem nisso, as pessoas ainda acreditam nisso. Não é assim, a profissão não é tão simples. Imagina que tu vai ter só 3 meses de cicatrização que tu... Não tem como, tá? Não tem como. Mas a galera vai e busca isso. Outra coisa, mas eu já vou abrir um perfil profissional e já vou começar a cobrar. Não faz esse atalho porque tu precisa ter tatuagens em pele humana em vários tipos de pele. Tu precisa tatuar em pele flácida, tu precisa tatuar numa pele mais rígida, numa pele seca, numa pele oleosa. Tu precisa tatuar pele negra, tu precisa tatuar uma pele bem branca, tu precisa tatuar vários tipos de pele. Tu precisa ter várias experiências para daí sim, quando tu for trabalhar profissionalmente, tu já sabe como lidar com aquilo. Porque se tu quer trabalhar, por exemplo, profissionalmente, logo no início, se tu começa a cobrar com 2, 3 meses de tatuagem, qualquer erro que tu tiver pode manchar toda a tua trajetória na tatuagem. Então, se tu pegar um tipo de pele que tu não sabe trabalhar, que tu não sabe pigmentar, e tu vai lá e força demais, acontece alguma coisa, essa tatuagem inflama, infecciona, fica uma coisa horrível de feia, tudo isso vai ir pra tua conta. E aquele boca a boca, aquela ideia que é principalmente da onde a gente pega clientes, isso não vai mais acontecer, porque tu sempre vai ficar com essa tatuagem manchada, tu vai sempre tentar esconder essa pessoa da tua vida. E se acontecer com mais de uma pessoa, cara, isso vai ser por água abaixo. Então o caminho de tatuagem, ele é lento para se profissionalizar, certo?
Pra treinar tá tudo certo, vocês têm pele artificial. Quando vocês perceberem que estão com um traço bom, que estão com uma pigmentação boa, vocês podem ir pra pele humana, em parentes, amigos, pessoas próximas assim. Depois, se vocês forem cobrar, vocês podem cobrar só material, explicar que estão iniciando, mas não peguem atalhos na tatuagem, não entrem nessa onda da galera que começa a falar de agenda lotada e de que o teu marketing tem que ser isso, tem que ser aquilo. Esquece! Vai no processo calmo e devagar. Tem até um ditado que a galera fala: se tu quer ir rápido, vai sozinho. Se tu quer ir longe, vai junto, vai acompanhado. E é muito importante isso, porque se tu te junta com uma galera, se tu te junta com uma comunidade, principalmente de aprendizes e tal, e vocês conseguem ir trocando ideias, vocês conseguem evoluir de uma forma mais consistente, vocês conseguem ir mais longe. Mas se tu quiser ir rápido, chegar naquele ponto, vai sozinho. Não aprende nada com ninguém, faz o teu trabalho do teu jeito, e quando tu perceber os erros, quando tu perceber aonde estão os poréns, tu vai ver que esse atalho que tu pegou, ele não valeu a pena. É mais importante tu construir uma carreira sólida e lenta do que tu construir uma carreira bombástica, astronômica e daqui a pouco perder tudo porque tu pulou etapas importantes, porque tu não sabe como funciona a cicatrização, porque tu não sabe como funcionam esses tipos de pele. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês quiserem aprender mais sobre tatuagem, eu vou deixar aqui embaixo o link do nosso curso para vocês. É um curso bem completo para quem está iniciando do zero ou para quem já tem material ou até para quem já iniciou na tatuagem, mas tem algumas dúvidas como essas e está engatinhando aí na tatuagem, precisa aprender um pouco mais, precisa entender mais fundamentos. Nós temos lá no curso também um conteúdo de exercícios em pele artificial, fine line, técnicas misturadas, tem um crisântemo que a gente fez no final que ficou muito lindo, tem os workshops em pele humana também, tem atualizações que a gente vai colocando, então é bem legal. Quem puder participar lá é R$300, valor super acessível, beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, até o próximo e valeu!